Fala, meus amigos do canal Portal Dev, Vitor aqui falando com vocês. Hoje a gente vai para mais um Mão no Código. Vamos fazer um simples pop-up utilizando HTML, CSS e pela primeira vez aqui no canal JavaScript, tá? Vamos começar com JavaScript bem tranquilo. Esse Mão no Código é um quadro para aquelas pessoas que já assim têm um conhecimento básico, né, de programação, e não é aquele básico que a gente tem ensinado lá naquela outra playlist, mas então vamos para o código, que é o melhor que a gente faz aqui. Eu vou criar aqui uma pastinha nova, dentro da minha pasta aqui que eu sempre crio os projetos. Vou chamar pop-up, a pasta, e como sempre eu faço também, dentro da pasta vou clicar com o botão direito, abrir aqui no VS Code e vamos ao VS Code, certo? Aqui no VS Code eu vou criar o primeiro arquivo, que vai ser o index.html. Como eu já falei para vocês no outro vídeo, vou abrir ele aqui com o Live Server. Vou ajustar aqui já a tela, antes de eu mostrar para você. Vou colocar aqui o Live Server do lado direito. Então aqui do lado eu tenho o index, como eu falei, eu abri aqui, ele já gera, o Live Server gera um servidor, então tudo que eu fizer do lado de cá, ele já atualiza para mim, sem eu ter que precisar apertar F5, etc. Como sempre, vamos começar aqui com a tag do HTML. Eu tenho o costume de sempre começar pela parte estrutural da página, utilizando HTML no caso. Depois eu vou para a parte de estilo, utilizando CSS. E por último eu vou para a parte de responsabilidades, do que cada coisa vai fazer, utilizando o JavaScript. Aí depende da linguagem que você vai estar utilizando também. Vou colocar aqui um PTBR. E o título eu vou chamar de Portal Dev Pop-up, certo? Então pronto. Aqui dentro de Body, para fazer esse pop-up, vamos colocar aqui um button. Aqui dentro de Body Button, vamos colocar abrir, o nome dele. Para que eu consiga fazer o pop-up aparecer, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui uma div com um ID chamado container. Depois eu vou mostrar por que desse D, e uma classe chamada pop-up container. Certo? Então, entenderam? A div, uma classe com um ID container e uma classe pop-up container, para depois a gente trabalhar com eles, tá? Aqui embaixo vamos ter outra div, que isso aqui no caso, esse botão já era para estar aparecendo aqui do lado. Pronto, agora. Eu creio que agora eu não vou precisar mais aparecer. Pronto, então já está aqui meu botão abrir. Aqui agora, essa parte aqui do container é o container do pop-up, certo? Então, aqui dentro eu vou ter uma div também, que vai ser uma classe chamada pop-up. E dentro dessa classe, nós vamos ter nosso H1, certo? Que seria o título do nosso pop-up, que eu vou colocar aqui Portal Dev como título. E dentro também, só para que a gente tenha alguma coisa, eu vou colocar um parágrafo. Não vou colocar lorem y não, como está sugerindo. Eu vou colocar aqui: aprenda a programar com o Portal Dev. Pronto, vamos fechar a tag aqui do parágrafo. Então pronto, então temos aqui do lado a gente já consegue ver o que vai ser formado, certo? Para eu fechar esse pop-up eu preciso também de um botão, que eu vou chamar aqui, vou botar um X, né, de fechar. Coloquei um X maiúsculo, certo? Aqui no botão de abrir eu vou colocar um ID chamado Open. Aqui vai ser o ID Close, certo? Para fazer esse pop-up, a parte de HTML, o que mais que a gente precisa? Por enquanto, eu acho que é isso. Se a gente precisar de mais alguma coisa, a gente fala aqui. Eu vou agora criar aqui vou criar aqui agora o arquivo do CSS, que eu vou chamar de style.css. Vou aproveitar de uma vez também e vou criar o arquivo do JavaScript, que eu vou chamar aqui de script.js. Então, a terminação JS é a terminação que significa que esse arquivo aqui é um script em JavaScript. O próprio VS Code faz essa detecção para a gente. E o CSS terminado de estilos, tá?
eu vou aproveitar também, para que eu não esqueça, e já vou chamar os dois aqui. O CSS a gente chama lá em cima, no header, geralmente, e o JavaScript a gente chama por último aqui, para que ele seja feita a leitura apenas após toda a página já ser gerada, todas as tags do HTML, como a gente vai utilizar algumas dessas tags aqui, ó, o ID e tal. Se eu colocar o script aqui em cima, quando chamar a página, ele não vai encontrar, por exemplo, quando eu chamar o código JavaScript, ele não vai encontrar, por exemplo, o ID container. Então, para evitarmos esse problema, a gente deixa ele aqui embaixo, bonitinho, do jeito que ele está aqui, certo? Não precisa de mais de um espaço, não. Então, pronto. Vamos para o estilo. Vamos ver como é que vai ficar, né? Vamos estilizar aqui agora e começar a deixar esse pop-up mais apresentável. Então, geralmente, eu começo zerando o body, certo? Vamos colocar aqui no body um display flex, porque eu quero que o botão fique no meio, centralizado, e que ele, na verdade, que o botão fique solto, entre aspas, na tela, né? Vamos colocar aqui também um align items. Aí, aqui no caso, sim, eu quero que tudo seja alinhado pelo centro. Vamos colocar aqui um justify content pelo centro também. Uma margem 0, que eu não quero que tenha margem. E vamos colocar também aqui um mínimo height, ou seja, a mínima altura da tela que eu aceito vai ser 100 VH, certo? Então só perceba que ele já colocou todo o código centralizado, porque eu resetei, né, digamos assim, o body. Mas perceba que ainda está essa bagunça aqui. Por quê? Porque todas as tags estão aparecendo. A gente vai começar a ajustar agora essa parte de estilização. Mas está acontecendo aquilo que eu quero. Quero que tudo apareça aqui no meio da página. Como é só uma página de exemplo, vai aparecer aqui no meio da página tudo que eu estou tentando fazer. Eu vou agora estilizar o bottom. Também todas as tags bottom que eu vou zerar também praticamente a tag, né? Que perceba que o botão ele já vem aqui com a borda, já vem com a cor do background, que é cinza, e etc, né? Então vamos vamos botar aqui um background color, vai ser 19C9FF, que é o nosso background aqui. Vamos colocar também uma color na letra, né? Vamos botar nossa letra branca. Vamos ver se vai ficar bom. Não ficou legal não, branco. Vou colocar um cinza. Também não. Preto. Opa. Tá. Um preto eu gostei. Vamos deixar preto por enquanto. Vamos botar aqui um padding. O padding, para quem não sabe, ele vai ajustar a área interna aqui do botão. Vamos colocar aqui um padding de 1 rem. Vamos colocar, perceba que a parte entre o que está escrito e as bordas cresceu, né? Assim você consegue perceber direitinho como é feito o padding. Vamos botar aqui um border radius. O border radius vai fazer radius, sorry, aí é com A. Vamos botar um border radius de 4 pixels. Ele vai fazer com que as bordas fiquem arredondadas, tá vendo? Você pode, acho que um 8 pixels aqui também fica legal. Prefiro 8 pixels, certo? Vamos colocar aqui um border. Na verdade, vamos tirar a borda. Aqui, border none. Certo? Salvei. Perceba que agora já ficou sem borda. Vamos agora colocar a font family. Eu vou colocar sans serif. Beleza? Agora eu vou estilizar agora aqui, ó. A primeira parte que eu vou estilizar é essa parte aqui, ó, do pop-up container. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um display none nesse abrir aqui, para ele dar uma sumidinha, certo? Style, aqui mesmo na própria tag, display, vou botar aqui o none. Perceba que ele sumiu daqui, entendeu? Então, é como se agora tivesse apenas aberto o próprio pop-up, certo? Então, tá lá, vamos agora estilizar essa classe aí, que é a classe pop-up container, certo? Então, vamos estilizar essa classe aí. Vou dar um position fixes nela, porque eu quero que ela fique fixa. Vou dar um top 0 nela.
Vou dar um left 0, um right 0 também, e um bottom 0 também. O que vai acontecer isso? Ele vai ficar centralizado, fixo no meio, certo? Vou agora botar um background RGBA 555. O que aconteceu? Eu peguei toda a tela e coloquei ela com esse cinza claro, certo? Para quê? Depois, percebam que eu estou estilizando esse container aqui, ou seja, é toda essa div. Então, eu coloquei sem margem, sem nada. Então, ela pega toda a tela. Independente do tamanho da tela, ela sempre vai pegar com esse cinza. Poxa, com esse cinza. Vai estar de ponta a ponta a tela cinza, com esse background cinza, certo? Agora, vamos continuar. Para continuar aqui agora eu quero pegar os elementos que estão lá dentro. O que eu vou fazer com a div que está lá dentro, né? Com essa parte aqui, ó. Agora eu vou movimentar essa parte aqui dentro dessa parte, certo? Eu vou dar um display flex. Vou dar um align item center e um justify content center também. Por quê? Porque o texto, as coisas que estão dentro desse container aqui, essa parte aqui, eu quero que ela fique centralizada. Então, eu estou dando display flex para liberar o que está lá dentro, para ele ficar flexível, digamos assim. Dando um align item center. Isso vai fazer o quê? Ele vai centralizar na vertical e aí o justify content center na horizontal. Perceba aqui, é o seguinte, tá vendo? Então, ele continua centralizado na vertical. Agora, ele vai ser centralizado na vertical também. E isso para qualquer tamanho de tela. Ok? Então, vamos continuar, para a gente não perder muito tempo. Vamos agora pegar pop-up, que é essa parte de dentro, que é justamente o que eu quero que a pessoa veja. Certo? Vamos pegar essa parte aqui. Pop-up. Deixa eu botar aqui que é uma classe. Eu vou pegar essa classe. Utilizo o ponto para referenciar a classe. Vamos botar um background color de branco, certo? Vamos colocar aqui um border radius de 5 pixels. Pronto. Eu colocaria 16 pixels. Então, vamos botar 8 pixels. Pronto, eu prefiro 8 pixels. Vamos botar um box shadow para dar uma sombrinha aí ao redor. Você vai ver uma shadow ao redor. Então, vamos botar de 2 pixels com 2 pixels com 10 pixels. RGBA 000, só que eu vou colocar 03. Então perceba que aqui em volta tá um pouquinho escuro. Deixa eu botar o 5. Não faz tanta diferença assim não. Vou deixar 5 mesmo, tá? Aparenta que tá com mais... a posição dos elementos aqui dentro vai ser relativa e vocês já vão entender por quê, certo? Vou dar um padding de 2 rem e um width que é esse tamanho aqui, padrão, de 500 pixels. Perceba que ele foi para o tamanho da tela toda. Se eu estou com a tela maior, ele pega 500. Se eu estou com aquela tela menor, ele mantém esse 500. Então é isso, certo? Para que esse botão aqui de dentro fique diferente, né? Lembra que eu utilizei os botões, né? Mas eu não quero que esse botão fique aqui, né? O botão de fechar geralmente fica aqui na direita. É um botão mais discreto, né? Só para fechar o pop-up. Então vamos utilizar apenas esse botão aí. Vamos pegar a classe pop-up, certo? E o botão que está dentro dessa classe. Ou seja, eu estou pegando o que tem aqui dentro, tudo que for aqui dentro, que for botão, estiliza. Certo? Fazendo isso, eu estou fazendo basicamente isso. Eu vou colocar um background color branco.
porque eu quero que ele seja bem discreto. Vamos colocar aqui agora uma cor do texto. Pode deixar essa, vamos ver como é que vai ficar. Pronto. Aqui fica meio claro, né? Vamos ver se qualquer coisa a gente muda depois. Vamos colocar um font size de 2 rem, para ele ficar um pouquinho maior. Isso, eu achei grande. Eu vou botar de 1.5 rem. Pronto, eu gostei agora de 1.5 rem. Vamos colocar um position absolute nele, certo? Aí vamos botar para que ele fique com top de 10 pixels, ou seja, uma distância do topo para ele aqui apenas de 10 pixels. Pronto. E da direita, que eu quero ele aqui na direita, também de 10 pixels. Então perceba que ele vem para cá. Ficou bonitinho, ao meu ver, ficou uma aparência legal. Ele aqui, os dados do que você quer mostrar no pop-up à direita. Estou gostando até agora. Vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui de diferente. Pronto, então agora o que a gente precisa fazer é fazer o pop-up sumir, certo? Então eu vou colocar aqui, no lugar desse display flex aqui, eu vou colocar um display nome, certo? Ou seja, o pop-up sumiu. Vou apagar aqui o que eu tinha feito de fazer o botão sumir. Então perceba que eu quero agora, ao clicar nesse botão, eu quero que volte ao que estava antes. Eu quero que volte a isso aqui, certo? Então, e ao clicar aqui no X, eu quero que ele faça exatamente... Eita, estou voltando tudo aqui, deixa eu avançar. Que ele altere aqui para none. Estou só adiantando um pouco o que a gente vai fazer com o JavaScript, tá? E aqui ele fica sem essa tag. Deixa eu baguncei, foi tudo aqui agora. Beleza? Então, essa funcionalidade de eu clicar aqui, abrir o pop-up, de eu clicar no X do pop-up, abrir voltar a aparecer esse botão, a gente vai fazer com o JavaScript, ok? Então, vamos lá. Vai ser um JavaScript bem tranquilo. Então, vamos lá. Vou criar uma constante aqui chamada open, que vai se referir a abrir, tanto é que ele já até me sugere aqui. A diferença é que eu vou utilizar, então, a diferença é que eu vou utilizar o document .get. Esse get element você vai pegar na DOM do HTML, que é essa parte todinha aqui, alguma coisa para que o JavaScript saiba o que é aquilo que você quer mexer. Então, eu estou pegando aqui, ó, get element, vou pegar um elemento by ID, ou seja, eu vou pegar um elemento qualquer desses elementos aqui, utilizando o ID. E vou pegar o elemento open, ou seja, com esse código aqui, eu estou colocando aqui dentro dessa palavrinha open, que se chama variável, estou colocando esse botão aqui. Então, eu consigo fazer o que eu quiser com eles. Tudo que esse botão faz com o mouse, eu clicando aqui, eu vou conseguir fazer agora com ele, através desse open. Vamos continuar. Vou pegar o close, vou fazer a mesma coisa com o close. E também vou pegar o container. Container, que a gente criou lá, lembra? Container. Get element by ID com container. Que aí agora eu tô pegando. Eu peguei esse elemento todo. Eu peguei esse elemento. E eu peguei esse elemento. Esses três elementos separadamente. Certo? Então, quando eu falei que eu posso fazer agora todas as coisas que esse botão pode fazer quando eu clico nele, eu vou pegar o Open, que é o botão que eu selecionei aqui com esse Document Get Element by ID. Vou apertar o botão aqui. Perceba que a gente tem várias funções que a gente pode utilizar com esse Open. A função que eu quero Add Event Listener. Pronto. Eu quero essa função. Eu vou fechar aqui. Essa função aqui, ela recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é qual evento que você vai ficar ouvindo. É como se o JavaScript ficasse ali, ó, esperando. O que ele vai fazer com esse elemento que é o botão. Então, eu quero ouvir o botão clique. Desculpa, eu quero ouvir o evento clique. Exatamente isso. Então, o primeiro parâmetro, eu vou dizer qual elemento que eu quero, qual o evento daquele botão ou daquela coisa que eu estou pegando que eu quero que ele faça. Ele está querendo ouvir o clique. O segundo parâmetro é o que eu vou fazer quando eu ouvir esse clique. Esse parâmetro, obrigatoriamente, ele recebe uma função.
E aí, essa função, eu vou fazer o que com ela? Eu vou colocar o container e vou adicionar a classe active nela. Certo? Então, veja bem, se você não está entendendo essa parte, você nunca viu JavaScript na sua vida, fique tranquilo, copie o código, repita, repita. Depois que você entende, você percebe que é bem de boa. O que eu fiz aqui agora? Peguei esse elemento, que representa esse botão aqui, abrir, coloquei ele aqui e falei sempre JavaScript. JavaScript, fica ouvindo aí tudo que acontecer com ele. Quando alguém clicar, você adiciona nesse container aqui, que é um outro elemento que eu peguei, que é esse aqui, ó. Esse container aqui, ó. Você adiciona a classe active. Aí você me pergunta, mas essa classe não existe ainda, Vitor. Exatamente. A gente vai criá-la aqui agora. O que vai ser a classe active? A classe active ela vai pegar o pop-up container active e ela vai dar um display flex. Lembra que quando eu coloco aqui display flex nessa classe aqui, ele aparece? E quando eu coloco aqui display none, ele some? É exatamente isso que vai acontecer. Quando eu clicar nesse botão, ele vai vir, vai adicionar essa classe dentro desse container aqui. E quando tiver aqui, se eu colocar aqui agora, ó, por exemplo, pop-up container active, ele automaticamente abre o pop-up do lado. Então já temos a funcionalidade que vai abrir e fechar o pop-up. Na verdade, a funcionalidade que vai abrir o pop-up. Para fechar, basta fazer o quê? A mesma coisa. Lembrando do que eu sempre falo com vocês. Eu copio e colo aqui porque eu quero acelerar o vídeo, eu quero adiantar para a gente fazer logo, poder mostrar mais coisas. Mas vocês escrevam, que quanto mais você escrever, melhor. A diferença que eu vou fazer aqui na parte do close, eu vou ficar ouvindo também o botão close. Quando ele for clicado, eu quero que você, container, pegue a classe list e retire a classe active. Você veja todas as classes. Esse class list aqui, ele faz o quê? Ele lista todas as classes do container. Aqui ele adicionou a classe active dentro das classes do container, que é esse container aqui. Aqui embaixo ele removeu a classe active. Então, teoricamente, nosso pop-up está funcionando. Não só na teoria, como na prática. Vamos ver aqui no browser como é que fica. Quando eu clico em abrir, na verdade eu quero... Deixa eu fechar aqui. Vamos ver aqui. Eu vou abrir aqui o inspecionador de elementos. Está aqui, ó, todo o nosso HTML, o nosso botão está aqui também, certo? Perceba que ele está lá sozinho, sem classe nenhuma, sem nada. O nosso container está aqui, ó, aquele container que eu falei que é onde vai entrar a classe active. Ao clicar em abrir, perceba que o JavaScript fez, adicionou a classe active aqui. E com isso o nosso pop-up aparece. A partir do momento que eu clico nesse botão de fechar, o JavaScript vai lá e arranca fora a classe active. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Assine aí nosso canal, coloque o sininho. E espero semana que vem poder trazer mais um vídeo desse de prática, de mão no código. Mais uma vez eu peço, curta o nosso canal aí, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude nesse começo, que vocês serão recompensados no futuro com certeza. Valeu aí, obrigado a todos e tchau!